enquanto o Flamengo hoje tem perspectiva de ganhar vários títulos, o Vasco luta para continuar na elite do futebol, com os atuais elencos. Como a gente falou, teve uma disputa no primeiro tempo, o Vasco teve algumas chances, mas o Flamengo, mesmo assim, no final do primeiro tempo, criou também boas jogadas de arremate a gol. E aí, no segundo tempo, o Flamengo foi dominante. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo sobre essa grande vitória do Mengão no Clássico. O primeiro jogo aconteceu lá na semifinal do Campeonato Carioca. O Mengão vence o Vasco no jogo da ida, lá no tapetinho, lá no estádio do Botafogo. O Vasco resolveu jogar no Newton Santos, né? Também conhecido como Engenhão, na tentativa de prejudicar o Flamengo, gramado sintético, tal, isso e aquilo. Até conseguiram jogar bem no primeiro tempo. Foi um jogo bem parelho na primeira etapa, porém no segundo o Flamengo cresceu no jogo, controlou mais as ações, conseguia abrir o placar com um golaço do BH. No final do jogo o Verratti deu uma entrevista, falou que o Bruno Henrique fez o gol ali na sorte, isso e aquilo, o Wesley deveria ser expulso, enfim. Vamos acompanhar toda a repercussão a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição para vocês acompanharem tudo o que rolou no pós-jogo, também os créditos deixaremos aí para que vocês possam também acompanhá-los na íntegra. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver tudo que a imprensa falou após uma grande vitória do Mengão, e assim o Flamengo vai firme e forte para o segundo jogo. Uma vitória importante para o Flamengo, que leva essa vantagem agora para o segundo confronto. Tudo bem, Vitor Birner? Seja bem-vindo também, um beijo para você. Tudo bem, Cláudia? Beijo para você também, boa noite, capitão, boa noite aos fãs das fãs do esporte. Eu gosto muito de trabalhar com o capitão, porque o capitão é um cara muito pra frente, né? Um cara que consegue achar o lado bom das coisas com muita facilidade. Quem não gosta de trabalhar com o Capita tá vivendo errado. Agradeço. Um excelente colega. Porque o jogo, para mim, foi abaixo do que eu imaginava. A gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes sobre a escolha do Vasco, se funcionou ou não funcionou, porque o resultado, obviamente, foi melhor para o Flamengo. E o público também, muito pequeno para uma semifinal. Então, quando eu olho o Vasco, não sei se o Vasco pode jogar muito melhor do que jogou hoje. Acho que o Flamengo pode, mas no final das contas, o Flamengo que era favorito a classificação, o favoritismo aumentou ainda mais. Lembrando só, esse jogo foi no Newton Santos, né? O Vasco quis tirar do Maracanã, já porque era este clássico, precisaria ser num outro estádio, para tirar esse costume até que o Flamengo tem de ter o Maracanã como casa. A escolha do Vasco foi de levar esse jogo para o Newton Santos, mas um público baixo de mais de 10 mil torcedores. A gente conversava ali no camarim, né, Capita, sobre essa diferença técnica até entre os times, né? Um Vasco que a gente vê ali as tentativas não só nas mudanças do Carille, mas também dos próprios jogadores e tal, mas aí fica muito nítida essa diferença técnica, né? Um primeiro tempo, um jogo que começou também bem truncado, de muitos cartões logo de cara, enfim, mas eu acho que isso pesa muito. O Birner fala, um Flamengo bem abaixo também do que poderia produzir, mas acho que controlando ali dentro de uma rotação mais baixa também esse jogo, né? Assim, a gente pegando o último jogo do Flamengo e Vasco, o Flamengo teve um domínio durante os 90 minutos, né? O primeiro tempo, principalmente daqueles 2-0, foi algo impressionante, assim, se tratando até da qualidade e da tradição desses dois clubes. O Flamengo é um time melhor tecnicamente. O Flamengo imprimiu um ritmo naquele jogo muito mais intenso do que o Vasco, mas o que chama atenção nesse jogo, Glaucia, a gente vai falar um pouco assim em cima do que o Birner abriu também com relação ao gramado, porque são dois clubes que não estão acostumados a jogar nesse campo, então a gente percebeu uma dificuldade na hora do domínio, na hora de fazer uma conclusão a gol, até em uma movimentação. Logicamente existe uma preocupação desses jogadores com relação a algum tipo de lesão, enfim. Mas o Vasco, principalmente o que aconteceu no último jogo entre os dois, foi completamente diferente do que a gente viu nesse jogo. Porque naquele jogo o Flamengo teve uma intensidade, um domínio muito grande no primeiro tempo. E nesse jogo de hoje, o Vasco foi, na minha opinião, até melhor do que o Flamengo. Os primeiros minutos foram muito intensos, né? Então, assim, foi até um jogo feio de se ver, porque foi violento, foi complicado, né? Os jogadores estavam mais preocupados em discussão, em fazer faltas do que jogar futebol. E aí, a partir do meio do primeiro tempo, o Vasco teve um controle do jogo, criou algumas chances, né, de gol, teve até a possibilidade de abrir o placar. E aí, a partir disso, já no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo foi se encontrando, o Flamengo foi criando chances, o Flamengo foi dominando o jogo. E aí, no segundo tempo, é algo que a gente está mais acostumado a ver.
Aí um Flamengo mais dominante, o Flamengo, né, dono das ações, o Flamengo o time que mais criou jogadas, e aí acabou sendo premiado com esse golaço do Bruno Henrique. Como a gente falou, né, é um jogador que se sente muito bem nesse confronto e que faz mais um gol importante, levando o Flamengo aí, né, com maiores chances ainda de classificação para o jogo da volta no Maracanã. A gente fala desse primeiro tempo muito faltoso, a gente tem algumas imagens aí desse primeiro tempo mais brigado e muito parado também nas faltas e cartões. Nos anos 90, 70, você pode, obviamente, ver o Vasco melhor que o Flamengo em alguns momentos, o Flamengo melhor que o Vasco em outros, e os dois sempre competindo. Agora a coisa é diferente. E dentro dessa perspectiva, eu acho que o Carille arrumou boas soluções. Eu acho que a troca do mando de jogo para um campo sintético funcionou dentro daquilo que o Vasco podia, porque o Vasco está usando todas as coisas que ele tem para tentar enfrentar uma equipe que é infinitamente superior. Não são times comparáveis. Provavelmente, se você olhar o banco do Flamengo, você vai ter vários jogadores que seriam titulares absolutos no Vasco da Gama. Então, dentro dessa possibilidade, olhando o primeiro tempo, por isso que eu concordo muito contigo, capitão, o Carille arrumou boas soluções para o Flamengo não ser agressivo como gosta, para o Flamengo não acuar o Vasco. Não ter aquela intensidade que normalmente tem, de não criar um monte de chances também. de gols, que é uma característica do time do Flamengo. Porque no futebol brasileiro, até esse momento, né, estamos falando do dia 1º de março, o Flamengo foi disparado o melhor time do Brasil. Não tem nada sequer comparável ao Flamengo até agora. E o Flamengo, quando a gente olha de possibilidades, ele também é o que tem mais possibilidades. Mas a gente vai entender o que vai ser a temporada quando começarem os campeonatos mais importantes. Quando começar o Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo for para o Super Mundial, quando o Flamengo estiver jogando a Libertadores, principalmente os jogos de mata-mata, porque dificilmente o Flamengo não passa da fase de grupos, o grupo nem foi sorteado, né, olhando a diferença de forças na América do Sul. Então aí a gente vai entender o que esse Flamengo pode produzir na hora da dificuldade. Hoje, o Flamengo podia produzir mais, mas eu acho que o gramado atrapalhou. Eu acho que o fato de deixar esse jogo mais pegado é bom para o Vasco. Porque o vascaíno, sabe que o objetivo dessa temporada é resolver as questões financeiras do clube, ou diminuir os problemas, cuidar das questões jurídicas, a recuperação judicial, né? Ver o que acontece, se essa SAF fica, não fica, como é que vai, quem vai ser o dono da SAF, e continuar na primeira divisão do futebol brasileiro. Porque enquanto o Flamengo hoje tem perspectiva de ganhar vários títulos, o Vasco luta para continuar na elite do futebol, com os atuais elencos. Né? E você vê o jogo de hoje e você não vê essa diferença. Você vê o primeiro tempo que o Vasco criou a melhor chance, conseguiu travar o jogo, o segundo tempo o Flamengo foi melhor, venceu por 1-0, então eu acho que a estratégia vascaína funcionou. Mas o flamenguense também não liga tanto assim para a semifinal do estadual, estava muito mais preocupado porque era o clássico e no final também não vai reclamar da atuação do time. E tem o jogo de volta ainda também, né? Então, é uma questão que eu acho que isso pode pegar. A gente tem imagens lá do Nilton Santos, falamos, né? Não tivemos nem 11 mil torcedores para esse jogo. Talvez isso... Tudo bem, sábado de carnaval no Rio de Janeiro, a gente sabe que isso também é algo que pode pegar, mas talvez reflita também, né? Um pouco do que o torcedor, do sentimento do torcedor em relação a esse time, a essa temporada. Não é fácil também. Ao torneio. Ao torneio também, né? E encher o Nilton Santos também não é fácil. Teria mais público. Também acho. Se o jogo fosse no Maracanã, o apelo seria muito maior do que esse. E aí ficou a estratégia também do Vasco. É porque eu entendo o vascaíno, é óbvio que esse jogo, vou ser bem direto, devia ser em São Januário. Mas aí as questões de segurança, as determinações que fogem às questões esportivas, ali o Vasco faria do estádio a sua casa. O Vasco não conseguiu fazer do estádio a sua casa. O Vasco conseguiu tirar um pouco da vantagem flamenguista, que certamente teria mais torcida no Maracanã. Os jogadores se sentem mais confortáveis jogando no Maracanã. Segundo o que o Ciro, nosso editor-chefe, dizia, que essa escolha do gramado sintético foi uma escolha dos jogadores. E aí eu fiquei pensando nessa polêmica que a gente viu nos últimos tempos. Me incomodou demais, Bino. Eu entendo você. Até agora isso. Fala, Capita. Mas você vê, o time que tem menos recursos escolheu os técnicos, escolheu jogar no sintético. E eu entendo. Sim. Porque quem tem bola quer jogar no gramado. Sim, natural. Pode fazer seu desabafo. Então, assim, Bino, só assim, é um desabafo mesmo, porque logicamente o time ele tem que escolher o melhor lugar para ele jogar, né? E o que chama atenção foi que, por exemplo, o Coutinho foi um dos cabeças de ser contra o gramado sintético, quando teve aquele movimento dos jogadores. Então, assim, os jogadores demoram tanto tempo
para lutar por uma causa, né? É difícil você ver um jogador do Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, como foi o Thiago Silva, entre outros, postando ao mesmo tempo algo contra uma situação. E aí, na primeira possibilidade que você tem de você lutar contra isso, você leva o jogo para esse gramado. E eu vou falar até com uma questão do Felipe Luiz também. Porque o Felipe deu uma entrevista antes do jogo, onde ele fala que... Ele explica sobre a partida, o que o Vasco pensou. E o que me incomodou muito no Felipe, aí vai minha primeira crítica para o Felipe Luiz no ano como treinador. Ele fala que se fosse ele faria a mesma coisa. E me incomodou demais. Porque se os jogadores, eles criaram uma causa contra o gramado sintético, com risco principalmente de lesão, porque eu acho assim, se você olha para a questão tática, técnica, e a gente fala, o gramado sintético muda o jogo, o gramado ruim também muda o jogo. A grama mais alta, ela também muda o jogo, mas é um gramado natural. Os jogadores entraram com um protesto contra o sintético por conta de lesão, o risco maior de lesão, de você ter um problema físico. E aí é isso, assim, aí você vê o Vasco, em um momento que ele imagina que ele vai levar uma vantagem mínima sobre o adversário, ele esquece todo esse movimento de preocupação física com o atleta e escolhe o campo sintético. O Felipe Luiz, para querer ficar bem ali como treinador, por exemplo, né, de fazer uma declaração mais política, ele fala, mas eu entendo eles, se fosse eu também Posso deixar tomaria... mais bravo? Se eu tivesse mais chance de ganhar o jogo no sintético, eu escolheria o sintético também. Então, mas aí você está esquecendo da questão física. Então aí você não tem direito, e você não, desculpa, né? Que eu não vou sim, pode falar, assim, fica à vontade. O jogador ele não tem direito de protestar mais. É isso. A hora que interessa vale, né? A hora que interessa vale, exatamente. Ó, números de Vasco 0, Flamengo 1, primeira partida de semifinal do Carioca. Finalizações 10-13. Certas 3-2, finalizações na trave 0-1, escanteios 1-5 e faltas cometidas 13-6. Só nas finalizações certas ali o Flamengo em desvantagem numérica. Nossa, é um jogo que o Flamengo, como a gente falou, teve uma disputa no primeiro tempo, o Vasco teve algumas chances, mas o Flamengo, mesmo assim, no final do primeiro tempo, criou também boas jogadas de arremate a gol. E aí, no segundo tempo, o Flamengo foi dominante. E assim, é um jogo, como o Birner falou, foi um jogo que, né, não reflete muito o que é o Flamengo, talvez reflita o que pode ser o Vasco, essa intensidade, disputa, essa luta em campo, mas não refletiu o que é o Flamengo, o que se espera do Flamengo durante 2025. Mas aí tem o brilho, né, sabe? Aquele brilho, assim, do gol do Bruno Henrique, que ele domina, ele tira do zagueiro já no domínio, ele não deixa nem a bola cair, né, no chão, ele pega de esquerda. Eu acho que ele nem pega muito bem na bola, mas ele coloca a bola ali, talvez, no lugar que ele queria. E um golaço, assim, de um cara que é predestinado, é iluminado, importante para o Flamengo e que também tem essa movimentação diferente nos tempos de hoje. Então, o Flamengo jogou com o Plata pela direita, o Luiz Araújo pela esquerda e o Bruno Henrique hoje, com a ausência do Pedro, a saída do Gabigol, é o homem de referência e tem feito isso muito bem. A gente tem números, inclusive, do Bruno Henrique. Golaço. Em clássicos, com a camisa do Flamengo, 10 gols em 15 jogos contra o Vasco, 7 gols em 15 jogos contra o Botafogo e 4 gols em 25 jogos contra o Fluminense. E um Bruno Henrique que se reinventa a cada temporada também, né, Birner? Um cara que já foi fundamental na história recente do Flamengo, passou por lesão delicada e quando volta e volta bem e volta mais uma vez também sendo fundamental, sendo uma peça importante desse elenco. É impressionante, né? Ele é um jogador que eu confesso pra ti que eu adoro. Também pra mim, da melhor versão flamenguista até hoje, do desempenho, né? Porque eu acho, por exemplo, que o elenco de hoje é melhor que o elenco do Flamengo do Jorge Jesus. Mas na versão do Flamengo do Jorge Jesus, pra mim, foi o melhor jogador daquele semestre avassalador da equipe flamenguista. Né? O mais técnico era a Arrascaeta, o símbolo e o cara que fazia os gols, Gabigol. Mas o grande jogador, para mim, foi o Bruno Henrique. Com muita explosão pelo lado esquerdo, não conseguiam parar, jogando da esquerda para dentro, fazendo gols. Vitória contra o Flamengo. E Capita, ele tocou de novo naquele ponto que você já falou, né? Isso, Daí, mas, assim, a minha opinião já deu. Da ida para o Newton Santos, e ele ainda complementou, né? Além de entender o lado do Vasco, ele ainda falou que para ele foi bom, tirou o time da zona de conforto e ele pôde também ter uma ideia do que vai ser ao longo da temporada,
Mas é óbvio que ele já sabe, já jogou em outros gramados sintéticos também, em outros estádios e tal. Já tem uma ideia do que é isso, né? Mas é porque eles estão olhando, Glau, eu até conversei com o Biner enquanto ele falava, eles estão olhando só para a questão esportiva. E a minha discussão não é essa. Sabe, não é a questão esportiva. Quando o Felipe fala que gerou um desconforto, é porque você sai de um gramado, você vai para um gramado, um tipo de gramado que você não está acostumado. Então, assim, você tem que ter um refino maior no domínio, uma concentração maior no passe. Isso é uma questão esportiva. E até brinquei com o Biner aqui, que a gente estava conversando sobre a questão técnica e a questão física, né? Eu, particularmente, eu nunca vi um jogador que não foi para o sintético por uma questão esportiva técnica. Por exemplo, o Soares não jogava no sintético. Ele não jogava, não é porque ele ia jogar pior no sintético, ele não jogava porque ele tinha medo de se machucar. O Oscar e o Lucas foram poupados agora recentemente do jogo do Palmeiras. Não dá para você imaginar que eles não jogaram por conta que o Oscar e o Lucas não conseguem jogar bem no gramado sintético. É porque você tem uma preocupação com a questão física. Então, assim, se o Vasco levasse o jogo para qualquer tipo de gramado natural, principalmente, eu falo depois dessa discussão com relação ao sintético. Então, assim, na minha cabeça, e eu conheço um pouco a cabeça de jogador, eles se movimentaram com relação a isso, e o maior argumento deles era esse: a gente não vai jogar lá alguns jogadores pela idade, enfim, pela questão física, com medo de lesão. E o Felipe está tocando no desconforto tático-técnico, e essa não é a minha discussão. A minha discussão é, se o jogador imagina que no gramado sintético ele tem um risco maior de se machucar. E o Felipe Luiz está falando com relação ao baixo nível de rendimento técnico. Então, são conversas diferentes e eu continuo mantendo isso. Eu acho que o jogador brasileiro ele teve uma grande chance de se posicionar. Se posicionou e agora perde muita força porque o Vasco escolheu entre o Maracanã levar o jogo para o gramado sintético. O Felipe Luiz novamente falou que se ele fizesse a mesma coisa para levar uma vantagem esportiva, ele não se preocuparia muito com a questão física. Então tá aí, né, essa revolta aí do grande zagueiro que foi, né, o Fábio Luciano. Ele pôde analisar um pouco do fato aí do Vasco ter levado o jogo pro Nilton Santos, mas é aquilo, né, o Vasco levou pra lá, criou toda aquela confusão, a torcida, muitos torcedores furiosos com essa atitude do Vasco. O Coutinho era um dos líderes ali, quando ele pediu que não tivesse mais jogos em gramados sintéticos, eis que tava lá hoje. Então, enfim, né, a hipocrisia, porém não adiantou absolutamente nada. Mais uma vez o Vasco perdeu o Flamengo, mais uma vez o Mengão dominou ali boa parte das ações e mostrou porque é muito mais time do que o rival e conseguiu uma grande vitória. A vantagem já era boa, né, porque o Flamengo, como fez a melhor campanha da primeira fase, pôde jogar a semifinal ali com a vantagem de 2 empates, ou seja, se empata na ida e se empata na volta, o Flamengo classifica para a final porque fez a melhor campanha. Agora o Mengão vai para o Maracanã jogando nos seus domínios com a vantagem de 1-0 e olha, o Vasco que se segure, porque no jogo da volta vai ser daquele jeito, vai ser da melhor forma possível a partida do Flamengo contra o Vasco. Diz o que você acha, diz o que você pensa, comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais, valeu!